Olá, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Maicon Cardoso E eu sou o Diego Oliveira. e nós somos o canal Riqueza em Dobro. Pessoal, e no vídeo de hoje vamos apresentar para vocês dois métodos muito diferentes, mas que são essenciais para quem quer investir com mais propriedade em ações, né, na nossa Bolsa de Valores AB3. Hoje a gente vai falar para vocês sobre análise fundamentalista e análise técnica de ações e suas principais diferenças. E se esse conteúdo faz sentido para você, já aproveita e curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e familiares, ativa o sino para receber os novos conteúdos. Isso irá ajudar o YouTube a levar este conteúdo a mais pessoas que também se interessam por educação financeira. Pessoal, de forma bem resumida, a análise técnica parte da análise gráfica de um ativo para estudar os movimentos do mercado com o propósito de prever as tendências de preço. Já na análise fundamentalista, ela considera os fundamentos da empresa e os aspectos macro e microeconômicos de mercado que impactam diretamente nesses ativos. Mas daí você pode se perguntar, qual dessas é a melhor? Qual que eu devo usar, Michael, no processo de análise? Então, assim, na nossa opinião, não é uma questão de quem é melhor ou pior, tá? Porque a gente entende que elas são complementares. E juntos, nós vamos entender quais são as principais características, de cada tipo de análise, as suas diferenças, as diferenças que existem entre elas, e como que a gente pode relacioná-las ou não, tá? É importante a gente ter em mente que tanto uma quanto a outra são importantes, de a gente entender o motivo, que leva à alteração de um preço de um ativo na bolsa, e tentar antecipar quais serão os próximos movimentos que a gente pode fazer no mercado. Então vamos aprofundar um pouco mais o assunto, e vamos começar então com análise fundamentalista, tá? Ela utiliza de relatórios, que são divulgados pelas empresas que estão na Bolsa de Valores, as demonstrações contábeis e financeiras, além de outros documentos que demonstrem a saúde econômica e financeira da empresa que tem o capital aberto. O objetivo da análise fundamentalista é de fornecer informações suficientes para que a gente consiga precificar da melhor forma uma ação de uma empresa. Chamamos esse método de valor justo ou valor intrínseco de uma ação. É importante a gente destacar que fatores gerais da economia, como taxas de juro, inflação, no caso aqui do Brasil a Selic, as decisões públicas, governamentais ou estaduais, por que não, e as informações do setor onde a empresa está inserida, ela pode gerar impacto direto nos negócios da empresa, impactando também na análise fundamentalista. Essas análises elas podem ser feitas dentro das empresas, para todo o setor ao qual ela está inserida, onde a gente chama essa estratégia de bottom-up, ou ao contrário, de um setor para dentro da empresa, onde chamamos essa estratégia de análise top-down. Dentro de uma organização, duas análises fundamentalistas que frequentemente são realizadas são as análises horizontais e verticais. Na análise horizontal, é possível a gente comparar o desempenho da empresa ao longo de vários períodos, considerando também as variações de indicadores, indicadores financeiros, como o indicador EBITDA, o ROI, o Dividend Yield, liquidez e o lucro por ação. Então aqui são alguns exemplos de indicadores que é importante de a gente avaliar a evolução deles, olhando períodos, para que a gente consiga verificar se, por exemplo, a margem de lucro de uma empresa, a lucratividade, se ela vem num processo de crescimento ou de redução, e isso tudo a gente consegue analisar através dessa análise fundamentalista. Além da análise horizontal, que eu acabei de falar, uma outra análise que é bastante utilizada nas empresas ao construir a análise fundamentalista é a análise vertical. Na análise vertical é possível a gente analisar os pesos, ou a participação de certos grupos de contas ou até mesmo de indicadores em relação a um tópico maior. Por exemplo, a gente fazer a análise do EBITDA versus a receita líquida do negócio, a lucratividade versus a receita líquida. Então isso tudo a gente consegue através
né, da análise vertical. Pessoal, falando mais um pouquinho ainda sobre análise vertical, um ponto aqui que eu acho importante de a gente frisar é que frequentemente a análise vertical a gente acaba chegando em percentuais, tá, para a gente poder comparar. Por exemplo, assim, ó, a margem EBITDA, a gente vai ter ela, né, em valor nominal. Eu vou pegar esse valor nominal da margem EBITDA e vou dividir pela receita líquida, vamos falar assim. E eu vou acabar encontrando um percentual. Esse percentual de um período para o outro, vamos falar assim, tá? De uma empresa que o EBITDA dela foi de 10% no ano de 2022. E no ano de 2023 essa margem EBITDA veio para 9%. Através da análise vertical desses dois percentuais, eu consegui identificar que ocorreu uma redução do percentual da margem EBITDA. E isso, uma redução, ela pode impactar na precificação desse ativo na Bolsa de Valores, tá? Então é importante a análise vertical e horizontal, né, nesse processo de a gente identificar a variação dos preços, né, de uma empresa na Bolsa. Então, assim, para finalizar o tópico aqui de análise vertical e horizontal, esse tipo de análise, né, ele visa trazer para nós, né, a projeção do preço, tá, no médio e longo prazo, assim que são divulgados, né, os relatórios de uma empresa que está na Bolsa. Então agora vamos falar um pouco sobre análise técnica. E quando falamos desse tipo de análise, não podemos deixar de falar de John Murphy, que é um dos principais nomes desse método. Segundo John, a análise técnica visa estudar os movimentos de mercado usando principalmente os gráficos com o propósito de prever futuras tendências no preço, incluindo subliminarmente dois pilares que devem ser levados em consideração, que é o preço e o volume de negociação dos ativos. Essa escola da análise técnica foi criada por Charles Down e Edward Jones e segue um conjunto de conceitos estabelecidos chamado de teoria de Down. Essa teoria busca identificar as tendências nos preços dos ativos que nos indicam qual força está maior, a compradora ou a vendedora. Com isso, fica mais fácil perceber se os preços estão, em geral, subindo ou caindo com determinada intensidade. Para que a análise técnica ganhe em qualidade de informação, são utilizados os gráficos e as plataformas profissionais, os candles, que são as barras de preço em verde e vermelho, o volume financeiro, o índice de força relativa, que é o IFR, e dentre outras milhares de indicadores visando o aumento do grau de previsibilidade do movimento de um determinado ativo, se ele vai subir ou se ele vai cair. Tá, mas Diego e Michael, eu posso usá-las em conjunto? A resposta é sim. Quando escolhemos empresas com bons fundamentos, com perspectivas financeiras e econômicas positivas e com tendências que no longo prazo esses ativos irão apresentar um desempenho de forma positiva ou mesmo para que agrade os seus investidores, é neste momento que sabemos que por um determinado tempo de intervalo desse próprio tempo, a tendência é de obtermos ganhos com essas empresas é mais alto do que de perder capital, o que é um ponto importante, que a nossa ideia é sempre de captar, né, fazer com que o nosso capital ele cresça ao longo do tempo. Mas e qual é o melhor momento para realizar uma entrada nesses ativos, né? É aí que a análise técnica, juntamente com a análise fundamentalista, podem ser muito benéfica, né? Pois dependendo dos fundamentos e os resultados da empresa, das questões econômicas e analisando todo o movimento, né, de precificações de curto, médio e longo prazo, podemos identificar pequenas variações de preços em que conseguimos fazer a compra do ativo para aproveitar, né, as distorções no melhor timing possível. Complementar uma análise, né, com outra que tem a agregar ao investidor. Então a gente unindo as duas análises, a gente pode ter uma assertividade ainda maior. E onde podemos encontrar informações sobre essas empresas na bolsa, né? Hoje a gente utiliza os canais de relacionamento do investidor, né, de cada empresa, pois cada empresa, né, que está listada na bolsa tem a obrigação, né, de periodicamente apresentar seus demonstrativos contábeis para seus acionistas. Além de esclarecer, né, quanto ao desempenho no período, né, determinado período que a gente está analisando, também utilizamos muitos sites como o Status Invest, que é um site que a gente utiliza bastante, né? Um site que tem muitas informações, né? Tanto a parte gráfica quanto de fundamento. Ela reúne muito do que a gente precisa e hoje lista e traz uma série de informações, né? De toda a análise fundamentalista, no caso, né? Também tem parte gráfica para a gente dar uma olhada na questão da análise técnica. Então tudo isso acaba influenciando para te tomar essa decisão de saber o melhor time de entrada, baseando nos fundamentos que justamente vão nortear a tua decisão para escolher boas empresas
e tentar encontrar o melhor time, né, de entrada desse ativo para que tu possa ter a melhor rentabilidade possível. Meus amigos, conseguiram entender a diferença entre esses dois tipos de análise e como elas juntas podem te ajudar a comprar bons ativos? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, nos deixe nos comentários, né, que vamos responder para você. Pessoal, e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo. E se gostou, não esqueça de curtir, deixar nos comentários aí o que achou e colocar temas que você gostaria de saber para os próximos vídeos. Aguardamos você aqui. Aquele abraço!